Às vezes você tá vivendo respostas de tantas orações e não percebe. Eu senti isso assim que eu sentei pra anotar o que eu queria falar nesse vídeo, né, os pontos que eu queria citar. Hoje eu vivo um momento da minha vida, não vou dizer que eu cheguei no lugar onde eu quero estar, mas eu acredito que o processo seja muito mais gostoso e eu estou vivendo esse processo de uma forma que eu nunca imaginei que eu viveria. Já alcancei coisas que eu nunca imaginei que eu poderia alcançar. Objetivos, pessoas, relações, enfim, coisas que achei que eu não era capaz ou nem imaginei que isso pudesse acontecer comigo, enfim. E quando eu parei para anotar tudo que eu fiz para chegar aonde eu tô, né? Tudo que eu tive que mudar dos meus padrões em mim para alcançar todos esses objetivos. Eu reparei que, na verdade, não tem nada de milagroso, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas que, porra, são coisas difíceis, só que são coisas que todo mundo tá falando pra te fazer e a gente não faz, simplesmente não faz. Eu acredito muito que a gente precisa estar preparado. Não adianta a gente olhar pra fulano, olhar pra gente e falar, ai, tu tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo e você não tá naquele momento pra fazer. Eu já percebi isso também tentando ajudar outras pessoas, entendeu? Falando, ah, poxa, por que você não muda isso? Talvez se você mudar esse detalhe aqui, você vai alcançar tal objetivo. Só que às vezes a pessoa não tá pronta. Não que exista um momento certo, mas às vezes você realmente não tá preparado para viver aquilo, para transformar aquilo e nem sempre você vai conseguir fazer tudo isso de uma vez só, né? É um processo. Você vai fazendo pequenas coisinhas até conseguir fazer tudo. E quando você vê, você já tá vivendo tudo isso de forma tão natural que para você o contrário disso nem você nem cogita. E eu me peguei nesse ponto, entendeu? Quando eu anotei todas essas coisas que eu fiz, eu fui muito grata porque eu percebi, eu fiquei assim, cara, eu vejo que muita gente tenta fazer várias coisas dessas aqui e tem dificuldade. Eu também tive. Só que eu cheguei no momento que eu consigo fazer tudo, não tô falando que perfeitamente, claro, né, gente? Mas eu cheguei no momento que eu consigo fazer essas coisas de forma tão natural que virou uma rotina, entendeu? Que às vezes eu não me reconheço. Não questão de gratidão, mas que eu não dou esse merecimento pra mim. Tipo, parabéns, Milena, por estar fazendo todas essas coisas e você merece viver tudo isso, porque não foi fácil. Primeiro eu quero falar do antes, né, de coisas que me incomodavam e me deu esse start pra buscar a mudança. Não que um dia eu acordei e falei, preciso mudar tudo isso. Não. São padrões que a gente vai reparando durante a vida e a gente vai mudando aos poucos. Por isso que eu não acredito nada nessas pessoas que pregam que tu vai transformar a sua vida em 6 meses totalmente, todas as áreas da sua vida. Até porque eu acho que em 6 meses você não consegue nem despertar para enxergar todas as áreas da sua vida, assim, você vai despertar aos poucos, entendeu? Reparar esses padrões muito aos poucos e vai se incomodando e vai te machucando e aquela feridinha ali vai, tipo, te cutucando e você fica, eu preciso mudar isso. Então, eu vou falar basicamente em tópicos tudo o que me incomodava. Tudo que hoje foi transformado e que não segue o mesmo padrão de antes. Primeira coisa, dinheiro. Dinheiro, uma relação ruim com o dinheiro, não tinha uma visão boa do dinheiro também. Hoje eu ainda acredito que eu não transformei totalmente isso. Eu tô nesse processo ainda, mas eu não sabia lidar, não sabia o que fazer com o dinheiro, enfim, uma visão totalmente errada com o dinheiro. Relacionamentos, relacionamentos é foda, né, gente? São padrões que a gente repete, 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 se machuca, machuca outras pessoas. Em todos os sentidos, tá? Amorosos e de amizade e família. Autoimagem. Autoimagem, eu acho que, sinceramente, eu acho que uma das piores coisas que eu vivi, assim, na minha vida. Porra, de longe. Estudos. E eu não consigo nem explicar, porque eu literalmente não lidava bem com isso, com esse ponto na minha vida. Trabalho. Nossa, padrões assim horríveis e repetitivos no trabalho. Conquistas no geral, conquistas no sentido mais do propósito de vida, certo? Então, basicamente, todas as áreas da minha vida não tava boa, não tinha rumo, não tinha prumo, não tinha propósito. E
Igual eu falei pra vocês, não que isso tenha se transformado de uma hora pra outra, não que eu tenha olhado pra todas essas áreas da minha vida num momento só, foram momentos distintos que eu despertei pra um padrão e coisas que eu tava fazendo que me machucavam, machucavam o outro e parava a minha vida e não saí daquele ciclo. E de pouco a pouco eu fui reparando nos padrões. Primeiro eu observei o trabalho, depois eu observei o relacionamento, não que eu também tenha anotado no papel para observar essas coisas. Eu só me machuquei ao ponto de que eu precisei olhar. Mas se você não olhar para essa questão aqui de trabalho, de dinheiro, de relacionamento, as coisas não vão vingar na tua vida. Então, basicamente todas essas áreas. O que eu fiz, aos poucos, é claro, repetindo, que isso se transformou de uma forma que hoje eu tenho basicamente todas essas áreas da minha vida muito bem organizadas. Repito, não são perfeitas, tem bastante dificuldade, são dias difíceis, dias muito bons, só que hoje é completamente diferente de antes, com muito mais propósito. Eu vivo isso aqui com muito mais facilidade, eu tenho muito mais inteligência emocional para lidar com tudo isso. Eu listei 8 coisas. Pode ser que tenha faltado alguma coisa aqui, mas eu listei coisas que eu realmente sinto que tem um impacto muito grande na minha vida. Essas coisas que eu separei, cada coisinha aqui, ela pode transformar a sua vida de uma forma. Só que elas trabalham tanto em conjunto que quando você conseguir fazer todas elas, não que vai ser fácil aplicar isso aqui tudo de um dia para a noite, mas quando você chegar nesse momento que eu tô de, poxa, eu tô vivendo tudo isso de forma muito natural, você vai perceber que elas trabalham como um conjunto. Uma liga a outra. Todas elas juntas dão o resultado que você quer. Todas elas juntas trazem essa transformação na sua vida que você tanto quer. Não que uma coisa vai transformar a sua área no trabalho, por exemplo. Ah, se você fizer isso, isso aqui no seu trabalho vai melhorar. Não. Todas essas coisas melhoram todas as áreas da tua vida. Eu acredito muito, eu acho que essa palavra ela tem uma força tão grande no mundo, na natureza da tua vida, que assim é anormal, que é a palavra equilíbrio. Para tudo na tua vida, equilíbrio. Porque todas essas coisas aqui e todos esses pontos que você quer melhorar, se você foca só em um e deixa os outros, você não tem o resultado que você quer. Porque essa plenitude e essa transformação que você quer, ela tá no equilíbrio de todas as áreas da sua vida. Não que vai ser perfeito e extremamente linear. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor. Às vezes, para tu conquistar uma boa autoimagem, nossa, eu preciso ter mais autoestima, eu preciso, enfim, melhorar a minha imagem. Para melhorar esse ponto, eu preciso, sei lá, melhorar no trabalho, focar mais no trabalho do que, às vezes, em relacionamentos de família, enfim. Então, às vezes, não vai ter um equilíbrio perfeito. Mas tu não pode deixar as outras coisas decair também. Se você foca 100% no trabalho para melhorar a questão da tua autoimagem, porque para melhorar a tua autoimagem, às vezes você precisa de um investimento que vem do trabalho e deixa as outras coisas aquém, a sua vida começa a desequilibrar. E aí, em outro momento ali, você vai se machucar. Então, bom, a primeira coisa, e isso eu não comecei a trabalhar assim de um dia para o outro, né? Foi uma coisa aos poucos, uma coisa que acontece naturalmente, que é o autoconhecimento, que a gente tá cansado de ouvir. Só que simplesmente isso aqui é o que rege todo o resto. Se você não para se entender, você não consegue resolver nenhuma área da sua vida. Se você não para entender os seus padrões, as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas forças, a sua unicidade, você não consegue entender mais nada. Quando você se conhece, você tem muito mais inteligência para nutrir todas as outras áreas. Bom, eu não vou aprofundar tanto em cada tópico, tá, gente? Hoje eu quero falar mais dos tópicos em si, de tudo que eu apliquei para transformar a minha vida, mas depois eu posso fazer um vídeo sobre cada um especificamente, sobre como eu aplico isso no dia a dia, mas aí vocês me digam se vocês querem também. A segunda coisa que eu apliquei na minha vida, que eu não imaginava, isso aqui realmente eu ficava assim, gente, isso aqui não, será que tem tanta importância assim, né? Porque é uma coisa que realmente foi uma virada de chave. Não é igual ao autoconhecimento que eu sentei um dia e falei, eu preciso ter autoconhecimento. Não, foi aos poucos, né? Foi aplicando coisinha aos poucos no meu dia a dia que eu comecei a ter esse autoconhecimento. Só que isso aqui foi realmente uma virada de chave. Eu parei e pensei, eu preciso melhorar isso.
porque isso aqui tá me afetando de alguma forma. Mas eu não imaginava o impacto que isso ia ter em todo o resto da minha vida. E essa coisa é a alimentação saudável. 80% da minha alimentação e do meu tempo. Eu não sou uma pessoa que restringe, eu já tive meus momentos de me restringir, até porque quando eu tive essa viradinha de chave, eu preciso mudar minha alimentação, foi por estética. Foi puramente estética. Eu preciso meter o shape, né? Na época, assim, foi um boom, assim, de alimentação saudável, querendo ou não, e eu entrei pela estética. Só que um ano depois, eu percebi que entrar pela estética na alimentação saudável estava me machucando muito, estava me fazendo ter problemas. Eu tive um período de compulsão alimentar que foi foda. Graças a Deus foi um periodinho só ali e eu consegui me livrar daquilo. E aí tive que virar a chave de novo para levar aquilo ali como um estilo de vida. E a partir desse momento, assim, mudou completamente minha relação com a comida, porque eu tinha estragado um pouco minha relação com a comida quando eu liguei muito para estética. No começo é complicado porque você acaba que tem um pouco de restrição porque você estava acostumado com um padrão, né? Você está acostumado a comer muita fritura, muita coisa enlatada, enfim, muita coisa industrializada, e acaba que você tem que se restringir no começo para tentar arrancar aquele padrão de ti. Só que chega um momento que isso vira uma coisa tão natural, e quando eu sinto muita vontade de comer outra coisa, assim, por vontade mesmo, eu vou lá e como. Mas aquela, né? Consciência, quantidades, enfim. E tem até um tópico que eu não coloquei lá no começo, que na minha vida não era legal e se transformou totalmente depois que eu mudei isso, que é a minha saúde, né? Gente, eu literalmente, nesses 4 anos que eu mudei a minha alimentação completamente, eu não lembro um período que eu fiquei doente, assim. O que eu tive nessa época foi Covid, porque inevitável, né? Realmente isso mudou completamente a minha relação com a saúde, a minha disposição. Como eu falei pra vocês, essas pequenas mudanças, grandes mudanças, Milena, grandes mudanças, porque foi difícil mudar. Essas mudanças, elas não mudam uma coisa só na tua vida. Vai mudar tudo na tua vida, porque o seu corpo pede por isso, entendeu? E até além da saúde, né? Ó, essa questão, por exemplo, da alimentação, ela muda a questão da autoimagem, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, das suas conquistas, muda tudo, né? Às vezes eu olho para algumas pessoas que estão frustradas, sei lá, muito com a autoimagem ou com o desempenho, ou sei lá, se sentem mal, se sentem ansiosas, porque isso muda até a forma como tu se sente. E eu fico, poxa, já tentou se alimentar melhor? Porque assim, gente, não é uma mágica. E as pessoas ficam assim, ai, não consigo, é muito difícil. E eu entendo, só que precisa passar pelo difícil, às vezes. Porque é por você, entendeu? É por amar você que você precisa mudar essas coisas. É por amor, né? Tenta não ir pela estética, por amor. E tenho certeza que vai te transformar completamente. A terceira coisa que mudou completamente todos esses pontos aqui foi ter um sono regulado. Mais uma vez, eu não posso dizer que isso é uma das coisas mais importantes, que pra mim tudo é importante. Só que andando junto ali com a alimentação saudável, sono pra mim é uma das coisas inegociáveis. Eu não negocio uma boa noite de sono. Às vezes, situações muito pontuais, que talvez um amigo vai fazer um aniversário, daí vai passar um pouquinho. Só que eu coloco muito na ponta da caneta o que que realmente eu quero e quais são os meus objetivos, o quanto aquilo ali vai me afetar o resto dos meus dias, porque depois aí afeta, se eu durmo mal no sábado, afeta o meu domingo, que eu tinha que para organizar minha alimentação da semana, que eu tinha para estudar. Então, o sono para mim é uma coisa assim inegociável e eu preciso das minhas 8 horinhas ali, às vezes até mais, se eu estiver muito cansada mentalmente. Eu tiro um dia ali para dormir, sei lá, umas 10 horas e ficar assim, ó, hibernando. Só que, claro, meu Deus, com certeza deve ter várias pessoas que não conseguem se dar isso no momento, porque às vezes você tá focado no trabalho para melhorar outro ponto da tua vida e às vezes você não consegue ter uma boa noite de sono. Só que mais uma vez, se esforça para ter aquele equilíbrio, porque se você não tem uma boa noite de sono, sei lá, tá dormindo 5, 6 horas para focar no trabalho, para melhorar outra área da sua vida, uma hora isso aqui vai explodir. Você vai começar a ficar nervoso, ansioso e vai recair lá no teu trabalho e aí vai recair no teu outro objetivo. Então, todas as coisas na sua vida andam juntas e precisam estar em equilíbrio. O quarto ponto que eu coloquei foi a leitura. Não preciso nem destrinchar muito, assim, sobre o quanto isso é importante. Nunca tive muito apego na leitura na época escolar, né?
O pessoal indicava livros, os professores indicavam livros e eu tava assim, ó, cagando eles. Eu comprava os livros até, mas assim, pra mim não tinha prazer, não tinha. Pra mim era horrível. E aí, depois dos 18 anos, eu trabalhei numa livraria e aí estar naquele ambiente, vendo livros o dia inteiro, não sei, me estimulou de alguma forma. E aí eu nunca mais parei de ler. Já tive minhas fases assim de ler menos, né? Só que hoje eu voltei com tudo também. Ai, comprei vários livros. Esses dias eu tenho até que parar pra tentar ler todos os que eu tenho que eu não li ainda. Só que isso pra mim é muito importante, eu valorizo muito, me nutre como ser humano. E isso transforma todas as áreas da minha vida, porque eu sou uma pessoa melhor para me comunicar, eu me sinto melhor com minha autoimagem, melhora no meu trabalho, reflete lá no meu dinheiro. Em tudo da minha vida, a leitura ela vai se refletir. Em quinto lugar, um pouco ligado a essa questão da leitura, mas nem tanto, porque é um ponto diferente que você vai ter que observar, que é investimento em conhecimento, literalmente. Hoje eu tenho muito bem definido para mim. Eu sempre pego uma porcentagem, não vou falar a porcentagem que eu pego aqui, porque cada vida financeira é uma vida financeira e aí tu vai ter que colocar o que você pode. Todo mês eu pego uma porcentagem do meu dinheiro e eu invisto em conhecimento. E aí, por que que eu disse que pode influenciar um pouco aqui na questão do outro ponto, que era a leitura? Esse investimento pode ser em leitura, esse investimento pode ser em cursos, porque, mais uma vez, isso aqui vai mudar todas as áreas da minha vida. Hoje, por exemplo, quais estão sendo os meus investimentos em conhecimento? Tanto o investimento no intelectual quanto no pessoal aqui, tá, gente? Talvez, por exemplo, você vai investir numa psicóloga, né? Hoje você acredita que é mais viável você investir em uma psicóloga do que num curso. E depois, organizando aquela parte ali pessoal, né? Você vai conseguir organizar o resto da tua vida e organizando o resto da tua vida, tu vai ter mais investimento para aplicar às vezes em conhecimento em cursos, numa faculdade, enfim. É esse equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio. Hoje os meus investimentos atuais, só para vocês entenderem. Eu faço um curso na EBAC. Eu amo o curso da EBAC, eu acho que é um curso muito rico. A professora que ministra o meu curso, ela é maravilhosa. É um curso de estrategista de marcas. Foi um investimento que eu fiz, que ele é a longo prazo, tipo, eu parcelei ele em 2 anos, tá? Acredito que não foi um ano ainda. Então, é um investimentozinho ali que vai demorar. Então, eu não posso, às vezes, misturar ele com outros. Mas aí, por exemplo, eu estou investindo nesse na EBAC, eu também curso uma graduação de marketing. E a minha amiga Lud me indicou também 2 programas que eles são gratuitos e internacionais, que é o Aspire Leaders e o McKinsey for... Qual é o nome? Esqueci. Só sei que são 2 programas internacionais, um mais focado em liderança e um mais focado em soft skills. Eu acho que é algo assim, porque eu recebi a notícia, acho que antes de ontem, que eu fui aprovada no programa, então eu acabei de começar, não tô tão por dentro. Mas é um investimento que tu tá fazendo ali, querendo ou não, de tempo, tá investindo no seu conhecimento de forma gratuita. Então é bom pesquisar por essas coisas e ter isso aplicado de alguma forma no seu dia a dia. A sexta coisa que eu coloquei é trabalho com propósito. Trabalho com propósito e presença. Eu reparei muito jovem que os meus trabalhos não tinham muito um rumo, assim. Até pelas outras áreas da vida, entendeu? Porque tá tudo conectado. Como eu era uma pessoa meio sem sonhos, sem propósito, então eu trabalhava em coisas que não faziam muito sentido, não estavam alinhados com a minha vida, com o meu jeito, com o meu propósito de vida, enfim. E a partir do momento que eu organizei a minha vida, eu defini, não, isso é o que eu amo fazer, isso é a minha missão aqui no mundo, esse é o meu propósito, então eu consigo alinhar isso muito melhor com o meu trabalho, entendeu? Encontrar um trabalho que eu sinta isso, que eu estou aplicando isso, que eu realmente estou trabalhando com presença, que eu realmente tenho uma entrega e eu tenho um retorno que favorece essas outras áreas da minha vida. Se hoje aparece uma oportunidade que às vezes vai ser, nossa, muito benéfica financeiramente, mas eu sei que vai afetar nas outras áreas da minha vida, eu não pego. Ah, por exemplo, eu vou pegar um trabalho que vai me afetar de alguma forma que eu não consigo manter a questão da minha saúde, de exercício físico, de alimentação, de alguma forma, não sei, estou dando um exemplo aqui. Ou que de alguma forma fere os meus valores e eu tô colocando numa posição aqui um pouco de privilégio, é claro. Às vezes a gente tem momentos que a gente precisa pegar o que vem,
Só que eu cheguei num momento que eu consigo escolher o que faz sentido pra minha vida. A próxima coisa, e ela veio junto com outra aqui, foi a mesma viradinha que eu tive ali na mesma época, foi exercício físico. Exercício físico foi uma coisa que eu comecei com muita dificuldade, gente, muita dificuldade. Hoje é uma coisa tão natural que às vezes eu nem paro pra me dar esse reconhecimento, porque quando eu comecei foi muito difícil. Quando eu comecei a academia, eu não conseguia fazer 2 minutos, gente. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui fazer uma bike numa academia, eu não consegui fazer 2 minutos sem ficar sem ar. O meu coração, assim, parecia que ia sair pela boca. Eu falei, gente, como as pessoas conseguem? Como as pessoas conseguem? Só que quando eu mudei pra Floripa, eu tive essa viradinha porque eu precisava ter mais saúde, eu precisava ter mais disposição, precisava de um corpo melhor pra viver as outras coisas que eu queria. Se eu sou uma pessoa que quer estar na natureza, quer fazer trilha, quer ir pra praia, um corpo que não tá saudável e funcional, ele não vai conseguir fazer essas coisas. Então, foi difícil, mas foi necessário pra alinhar com o resto da minha vida. E foi bem difícil, gente. No começo eu ia assim 2 vezes na semana, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. E aí chegou um ponto que eu ia todos os dias. Passei aquela fase do foco na estética que me fez um pouco mal. Eu ia literalmente todos os dias pra academia e eu fazia em excesso, muito em excesso. E deixei as outras áreas da minha vida de lado. E aí eu tive o retorno, né? Comecei a dar crise de ansiedade, me deu compulsão alimentar e os caralhos, enfim. Ai, gente, eu sou apaixonada, não tenho o que falar. Muda em todas as outras áreas. Eu me sinto muito mais confiante, muito mais gostosa, muito mais pronta pra vida. Isso aqui é muito importante na minha vida e eu não largo, não negocio. Eu preciso do meu exercício físico, eu preciso do meu corpo em movimento, porque isso é muito importante pra mim. E o último aqui, eu acho que ele deveria ser inegociável para todo mundo. Tudo isso aqui, mas esse último aqui, hoje ele é muito importante, principalmente por esse excesso de informação que a gente tem, esse excesso de conteúdo, né? O último é o quê? Um jejum de dopamina. De tempos em tempos, eu mexo nesse ponto, sabe? Quando eu vejo que tá demais, eu vou ali e mexo. Inclusive, eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, mas acabei apagando, eu não gostei do vídeo, mas nos últimos, uns 50 dias já, eu mudei um pouco a minha forma de utilizar as redes sociais. Até porque eu queria focar mais no YouTube. Eu já sou uma pessoa meio sem tempo, então para focar no YouTube você precisa organizar mais o seu tempo, porque gravar esses vídeos leva muito tempo, editar eles. E eu percebi que eu gastava muito tempo em outras redes sociais que não me fazia bem. E essas redes sociais realmente não estavam me fazendo bem. Principalmente nos momentos que em outras áreas da minha vida estava complicado, vamos supor, tá, esse mês está complicado no trabalho, muita coisa, ai, não sei, em outras áreas da minha vida não tá legal, e aí acabava que, de alguma forma, para me sentir melhor, eu tava ali rolando no Instagram para ter aquela dopamina, TikTok, e eu percebi que eu tava gastando muito tempo, porque além de trabalhar com redes sociais, porque eu sou estrategista de marcas, e eu trabalho principalmente no ambiente digital, naturalmente, não consigo diminuir isso porque é o meu trabalho, eu já fico em média umas 4 horas, alternando ali entre o WhatsApp, Instagram dos meus clientes e em outras redes, eu fico umas 4 horas trabalhando, certo? E mais umas 4 horas na frente do computador, né? Escrevendo, enfim, fazendo outras coisas que não necessariamente estão ligadas às redes sociais, pesquisando. Só que eu comecei a reparar que eu tava ficando 9 horas só em redes sociais. Tipo, eu tava trabalhando, tava escrevendo as coisas pro meu cliente, mas tava rolando Reels também. Escrevendo meu cliente, rolando Reels. E eu comecei a perceber que eu tava ficando muito ansiosa, assim, principalmente no período da tarde, me sentindo muita ansiedade no trabalho. Eu falei, calma, tem alguma coisa aqui que tá errada e eu sei o que é, a gente sempre sabe o que é. Às vezes a gente se fecha para as coisas que a gente precisa fazer, mas a gente sabe que a gente tem que melhorar. A gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa alimentação, a gente sabe que a gente precisa sair do celular. A resposta o seu corpo te dá. Você se sente mais ansioso, você sente sua autoestima lá no lixo, reflete ali, enfim, em outras áreas da tua vida. O seu corpo, ele te dá essa resposta. E aí, observando isso, meu corpo estava me dando essa resposta e eu precisei, opa, preciso mudar isso daqui. E aí eu mudei o meu consumo. Como que foi mudar esse consumo? E eu pensei, não, eu só vou entrar nas redes sociais se for para trabalhar, vamos supor,
preciso buscar uma inspiração específica. Aí eu vou precisar rolar o Reels para buscar essa inspiração específica. Busquei, saí. Não vou usar aquilo ali como minha fonte de prazer. Vou usar outras coisas. Vou, sei lá, vou pintar, vou falar com um amigo, mas eu vou usar outras coisas como fonte de distração que não seja essa aqui. Ou às vezes me dá a oportunidade do tédio também, porque a gente fica nessa de procurar sempre alguma forma que deixa a gente ligado, só que às vezes eu só preciso deitar na cama e descansar e viver um tédio, entendeu? E isso daqui pra mim é crucial. Nesses últimos dias que eu mexi nisso, mudou muito a forma como eu tava me sentindo, aquela ansiedade, assim, basicamente 80% acabou. Eu também fiz outra coisa que foi diminuir o café, tá? Mas aí depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Eu sinto que o café, ele tem muito esse poder. E às vezes a gente tá trabalhando ali, fica só no café o dia inteiro, né? E não percebe o quanto ele mexe com a nossa cabeça. Mas, é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coisas que eu apliquei na minha vida aos poucos, desde os 18 anos, fazendo pouquinho a pouquinho. Depois de uma certa idade ali, realmente teve coisas que eu fiz tudo de uma vez, que eu falei assim, porra, que é isso? Preciso mudar isso daqui. E coisas que transformaram minha vida completamente. Hoje, todas as coisas que eu conquistei, as pessoas que eu tenho à minha volta, a minha rotina, a minha autoestima, a minha confiança com tudo, o meu relacionamento com o mundo, todas essas coisas literalmente foram muito importantes. Não é nada de novo, não é nada de absurdo, são coisas que o teu corpo pede para fazer, são coisas que estão aí para te fazer, mas às vezes você se fecha, às vezes você coloca muita dificuldade, às vezes realmente a sua vida às vezes não te permite, mas às vezes você realmente não se esforça para tentar fazer essas coisas e não consegue a transformação que você quer. Mas eu tenho certeza que aplicando essas coisas aos poucos e olhando para esses pontos, a tua vida vai se transformar com certeza. Não tem como não se transformar. Porque são coisas boas e coisas que você precisa fazer por amor a você e às outras pessoas também. Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você consiga alcançar todos os seus objetivos e se sentir melhor. Enfim, é isso. Obrigada, gente. Tchau.